Olá, seja bem-vindo ao seu quinto vídeo da sua série Microsoft Word. Neste vídeo iremos falar do menu base. O menu base é constituído de áreas e cada área contém as suas ferramentas, os seus recursos. Temos a área de transferência, o tipo de letra, parágrafo, estilo, edição. Sendo que esse menu é amplamente utilizado, pois através dos seus recursos nós podemos escolher o tipo de fonte, podemos escolher o tamanho da fonte, mudar a cor da letra, nós podemos organizar as questões de espaçamento, numeração, o estilo, por aí. Contudo, nesse vídeo nós vamos falar especificamente da área de transferência. A área de transferência é esta área aqui. Essa área de transferência é equipada com 4 recursos, 4 ferramentas específicas que são cortar, copiar, colar e pincel de formatação. Vamos ver cada uma dessas ferramentas, cada um desses recursos. A ferramenta copiar. Copiar é usado para gerar uma cópia na memória, mantendo o texto original na sua posição e com as suas características. Copia o objeto para a memória, mas mantém o objeto original na sua posição. E a sua tecla de atalho é Ctrl+C. Então nós temos esse texto aqui, selecionamos. Só de lembrar que a base para a formatação é a seleção. Não se pode formatar um objeto, não se pode formatar um texto, uma frase ou mesmo uma letra sem selecioná-la primeiro. Então selecionamos e vamos em copiar. Ele já gerou uma cópia, deixou a cópia na memória, mas o texto original não foi modificado. O mesmo conseguimos selecionando o texto e pressionando Ctrl+C. Lembrando que na aula passada nós vimos que podíamos selecionar esse texto num só clique, indo na margem até que a seta do cursor mude a posição para a direita e dando somente um clique. A outra ferramenta é a ferramenta cortar. A ferramenta cortar é usada para cortar ou mover o texto ou frase ou objeto para uma outra posição. Mas durante esse ato, ela apaga o texto original e gera uma cópia na memória. Então, igualmente, a ferramenta copiar, ele gera uma cópia na memória. Mas diferente do copiar, o cortar remove o objeto original, remove o texto original. Podemos ver isso. E as suas teclas de atalho é Ctrl, a combinação das teclas Ctrl e X. Selecionamos o texto, pressionamos em cortar, ele cortou o texto. Vamos voltar, usando a tecla Ctrl Z para recuar. Podemos ter o mesmo efeito através da tecla de atalho Ctrl X. Então, devolvemos. Vamos ver o próximo recurso. O próximo recurso chama-se colar. Nós usamos a ferramenta colar, ou a ferramenta colar é usada para jogar ou colar o texto, objeto disponível na memória, em uma posição específica. E o disponível na memória é aquele que é gerado no ato de copiar ou no ato de cortar. E a combinação de teclas para atalho é Ctrl e V. Então, para praticar esses atalhos todos, aqui nós vamos copiar esse texto, conforme nós dissemos. Primeiro tem que se selecionar. Selecionado o texto, podemos ir aqui e pressionar em copiar, copiamos, e nós desejamos colar aqui neste campo. E para colar nesse campo,
posicionamos o cursor e vamos colar. Pronto, ele já colou. Agora nós vamos cortar esse texto, selecionamos primeiro e depois de selecionar o texto, nós vamos cortar. Ele cortou, removeu o texto original, posicionamos onde nós queremos deixar e vamos colar. Pronto, ele já colou. Então, são essas ferramentas: Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V. Copiar, cortar, colar. Agora temos um colar especial. O que é isso de colar especial? Colar especial oferece recursos tais como que permitem transformar ou converter texto em imagem. Nós podemos selecionar o MS Word e vamos copiar ou colar, tanto faz. Vamos copiar esse texto e depois vamos posicionar o cursor onde nós desejamos e vamos encolar. Ao invés de pressionar, vamos nessa seta para baixo. Colar especial, ele nos pergunta que tipo de cola nós queremos gerar, de que forma nós queremos colar. Então nós vamos escolher esse gerar uma imagem. E ele está gerando imagem. Pronto, se nós selecionarmos, podemos ver que isso aqui já é uma imagem. Uma imagem nós podemos rodar, nós podemos virar a nossa maneira, podemos tratar esse texto como se fosse verdadeiramente uma imagem. Agora, outro recurso que nós vamos ver é o recurso denominado pincel de formatação. Pincel de formatação. A ferramenta pincel de formatação é usada para copiar a formatação de um texto para o outro, para copiar a formatação de um objeto para o outro. Então, nós temos esse objeto texto 1. Então, o objeto texto 1, nós queremos copiar as suas formatações. Vamos imaginar que nós queremos que esse texto tenha essa formatação aqui, até aqui. Então, para conseguirmos isso, teríamos que colocar o cursor aqui ou teríamos que selecionar o texto. Teríamos que selecionar o texto e depois vermos o tamanho da fonte, o tipo de letra, se está em negrito, itálico, sublinhado, riscado, e depois efetuar o mesmo aqui. Mas através da ferramenta pincel de formatação, o trabalho torna-se muito mais simples. Com o texto selecionado, nós vamos pressionar pincel de formatação. Ele guardou todas as características de formatação na memória. Então, nós selecionamos todo o texto que nós desejamos guardar essa formatação. Pronto, ele já formatou isso aqui com as mesmas características. Se nós selecionarmos, vamos ver que são as mesmas características que possui esse texto até aqui. Agora, nós podemos formatar o segundo texto só para compreendermos, usando essa formatação aqui, em que já não tem o risco. Então, nós selecionamos o que nós desejamos copiar a sua formatação e depois pressionamos em pincel de formatação e onde nós pretendemos que se aplique essa formatação. E pronto, teve a mesma formatação. Da mesma forma, podemos pegar nessa parcela e lembrar que nesse pequeno quadro nós temos o pincel de formatação disponível. É só dar um clique no pincel de formatação e usar o pincel de formatação. Então, acerca da área de transferência, são essas as dicas, são esses os recursos, são essas suas características. E até a próxima aula com mais dicas para si.